Irmãos, lembra que eu passei com vocês, eu dei uma breve introdução sobre este capítulo aqui, onde Paulo, ele está finalizando a carta dele, lembra? A carta dele foi uma carta rápida, ele tinha fugido de lá por causa de perseguição. E ele estava ocupado em manter, como todo bom pastor, em manter os irmãos fiéis. Satanás nunca para de lutar-se. A igreja de Deus é o povo perseguido. Tá? Então a gente tem que lutar mesmo para ver os irmãos fiéis ao Senhor, firmes na fé. E nesse capítulo 4 e 5, ele trata de basicamente 4 assuntos, né? Eu falei 3, mas são 4. Primeiro, ele trata da questão da santidade de vida, que nós vamos ver agora de um modo mais profundo, né? Depois ele vai tratar sobre o amor fraternal que deve ter entre os irmãos. Então, aquele assunto que ele mais envolveu os irmãos quando ele esteve lá, que é sobre a volta de Cristo, ele trata aqui a partir do capítulo 5, certo? Ele vai tratar também na segunda carta, quando ele vai falar mais minuciosamente sobre o quando, né? Aí ele vai falar sobre o que vai acontecer nos últimos dias, tá? Antes da chegada do anticristo. Tá? E temos muito para aprender nesta carta. Então vamos pegar essas lições para nós. Tá? Vamos então envolver na questão agora da santidade de vida. Eu acho esse assunto muito importante, muito oportuno. Por quê? Porque desde aquele tempo, irmão, desde que o pecado entrou, aquelas cidades tão ricas, né, cultas, da Grécia, de outros países, lá, de ilhas, né, eram cidades fortes, cidades ricas, cidades cultas, mas nada de riqueza, nada de cultura declara que o povo vai ser diferente. Não. Onde Deus é tirado fora, a maldade vai entrar. Os irmãos sabem, tira o Senhor, tira Deus da presença de um povo e as trevas entram. Tá? É o que Satanás sempre tenta fazer dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, numa família, na vida individual de qualquer pessoa. Tira a presença do Deus da Bíblia e a maldade entra. A gente sabe disso. A nossa luta contínua como crente é mantermos apegados ao Senhor, porque qualquer descuido da nossa parte, os irmãos sabem que a gente afasta de Deus. Afasta mesmo. Nós temos uma natureza carnal, nós temos uma tendência a volvermos contra a verdade, fugir de Deus, tomar nossas decisões próprias. Por quê? É luta, irmãos. Não é fácil ser crente. Não é. Nós estamos empenhados numa guerra. Eu acho que foi a irmã Maristela que pediu esse hino, o último hino. Ruge forte e contundente a guerra do pecado. E é assim. Então, Paulo está dizendo aos irmãos, se preparem para a luta. Por quê? Porque eles saíram do ambiente mundano. O crente é aquele que é tirado das trevas para a luz. E quando ele chega na luz, ele descobre onde ele estava. Quer dizer, o homem no pecado, ele pensa que está nas trevas. Mas quando ele sai de lá tirado pela graça de Deus, ele logo percebe o que eram as trevas. Agora, vendo da forma bíblica, da forma de Deus, ele sabe o que é que tem, como tem que lutar, o que é luta contra o mal. Então, queridos irmãos,
É assim. Vamos lá. O que Paulo trata nesse capítulo 4? Ele fala: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo mais. Impressionante, né? Hoje nós temos uma luta, uma dificuldade, irmãos, para manter uma igreja bem na linha da palavra de Deus. O mundo hoje é tão arredio, irmãos, tão voltado contra a verdade. A luta é tremenda dentro e fora da igreja para que afastemos-nos de Deus. É Satanás, na sua astuta cilada, para afastar-nos da verdade. Sempre foi assim. Mas hoje, irmãos, é demais. Mas aquela igreja de Tessalônica estava firme. Os obreiros não estavam lá. Paulo, Silas e Timóteo tinham fugido por causa da vida deles. Os irmãos ficaram lá sofrendo, mas estavam firmes. E impressionante é que o que Paulo havia ensinado para eles quando estava lá, ensinando os preceitos, as doutrinas, os ensinos bíblicos, eles pegaram e praticaram. Tá? É interessante. Eu até mandei hoje, não sei para quem eu mandei. Eu mando sempre umas frases para algumas pessoas, pastores, amigos meus, de grandes homens do passado, como Spurgeon e outros que viveram naquele tempo. E uma das coisas que ele falou que muita gente tem a mesma, sabe aquele tipo de enfermidade? Eu não conhecia aquele tipo de enfermidade. Eu peguei lá. Depois vou procurar no Google para ver. É que você come uma comida e ela não digere. Ela volta tudo. Tá? É assim com muitos que pegam a palavra de Deus, mas não digerem a palavra de Deus. Aí ele usa a ilustração de um lago onde tem muitos sapos vivos, mas nenhum peixe, porque todos os peixes morrem. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Há tanta influência do mundo que a palavra de Deus é deixada de lado. Nós não pegamos a palavra de Deus, colocamos em nós e digerimos a palavra de Deus. Hoje esquecem facilmente. Então você vem na igreja, você ouve a palavra, você pega a palavra, mas você não digere a palavra. Com a igreja de Tessalônica, não. Ela estava firme ali. E Paulo estava ali entusiasmando os irmãos para viver em santidade. Observa o versículo 2. Diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Note bem que eles pegaram os ensinos. Eles não jogaram fora, não ficaram olhando Paulo. Tem muitos que olham o pregador, né? Olha o que ele fala, vai até atrás dele para ouvir mais. Escuta, eles ouviram os ensinos do Senhor. Eles encararam os apóstolos, os pregadores, como homens de Deus que foram enviados para falar de Cristo. Nós estamos lidando com a igreja de Cristo. A igreja não é minha. A igreja não é de tal pastor. A igreja é de Cristo. Então, os ensinos de Cristo são recebidos com prazer por crentes fiéis ao Senhor. Um prazer. Os verdadeiros crentes, eles alimentam da palavra e eles são igualmente camelos, ficam ali mastigando direto aquilo, levam para casa, ouvem, alegria nos seus corações por aquilo que receberam. Né? Então Paulo fala aqui, pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Deixa eu expressar isso aqui, irmãos, de uma forma clara. Espero que sim. Paulo vai falar agora sobre santificação. Quando trata de santificação na Bíblia, envolve várias áreas.
Inclusive o Gessé tratou isso hoje, quando ele pegou Romanos capítulo 12, falou aquele versículo: rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Os irmãos percebem naquele versículo que o nosso corpo é primeiríssimo na lista da santificação. Primeiro. Tá? Porque se não santificarmos nossos corpos, como é que nós vamos viver como crente? Em tudo precisamos do nosso corpo. Para vir à igreja, vocês tiveram que levantar, alçar coragem e vir. Não é verdade? O corpo teve que vir, os pés tiveram que andar, tudo moveu no corpo seu para vir à igreja. Quando você quer pensar, você usa a mente. Foi dado aula nesta manhã. Eu estou pregando agora. E vocês têm que usar a mente para receber. Sabe? Esta caixa que Deus colocou aqui em cima. E a massa cinzenta que está ali. Para que nós aprendamos. O nosso corpo é necessário. Vem primeiro, irmãos. Nossas mãos, tá? Todo o nosso ser, nossos olhos, tá? Nossa boca, nossa língua, tudo foi feito para isso. Gessé explicou que não é sacrifício morto, é sacrifício vivo. Deus não aceita nada morto. Tem muitos que falam: eu não vou na igreja, mas eu estou lá em espírito. Não é isso. Você tem que estar em corpo presente. Né? É fácil, irmãos. É fácil. Alguém falou para mim uma vez, um pastor: é fácil morrer para Deus. O difícil é viver. Né? Morrer, você morre fácil. Alguém dá um tiro, acabou. Né? Você pode dizer: morri para Deus. Mas viver é difícil, como crente. Mas notem que santificação envolve o aspecto físico, sim. Mas também envolve a mente, envolve a voz, envolve o nosso dinheiro. Mas os irmãos percebem que todas essas coisas que estão ao nosso derredor para santificar ao Senhor, envolve primeiro o uso do corpo. Quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó. Tá? Mas vivo, tudo depende do nosso corpo, irmãos. Foi feito para a glória de Deus. Nós temos esse ensino espalhado pelas Escrituras sobre o uso do nosso corpo. Tá bom? Então, aqui no capítulo 4, Paulo fala sobre o quê? Sobre santificação, mas em que aspecto? Observe o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Parece uma parte negativa, né? Mas era um assunto tão importante, que Paulo enfatizou. Naquele tempo, irmãos, como hoje, o que mais tem destruído cidades, famílias, é a prostituição. Prostituição. Os irmãos podem olhar no Velho Testamento como Deus levou isso a sério. Tá? Uma mulher que era pega com problema de prostituição, ela era apedrejada pela lei. Um homem que era pego com uma mulher unido com ela quando ela era casada, adultério, os dois eram apedrejados. Mas os irmãos também podem perceber que a vida naquelas nações que estavam em Israel, que estavam lá em Canaã, antes de Israel entrar, eram nações que neste aspecto, irmãos, de sexo ilícito, eram terríveis. A Bíblia diz ali no capítulo 18 que a própria natureza queria vomitar aquele povo, de tanta maldade. Tá? Homem com homem, mulher com mulher, homem com sua nora, homem com animal. Por isso Deus fala: é por isso que eu estou tirando, cortando, destruindo aquelas nações dali. Os irmãos percebem?
a razão por que Deus fazia isso. Então, Deus falou para Israel, não imiteis as obras deles. Agora vamos puxar aquela convivência daquele tempo para hoje. Melhorou? Será que as nações agora são melhores? Temos mais conceito de família? Os irmãos podem perceber que nações onde tem mais conceitos de família, normalmente elas são melhores, são mais educadas, né? Mas isso não impede de ter maldade. Em nosso país, irmãos, recebemos ultimamente, nesses últimos 30, 40 anos, uma influência muito perniciosa de imoralidade. Muito, muito. Hoje, as famílias estão derretendo, como gelo fora da geladeira. Estão derretendo. Mulheres partiram para a promiscuidade, tá? Homens também, com meninas, irmãos, com mocinhas. Eles estão usando adolescentes para destruir famílias. As mulheres hoje entraram nesse mundo. Os jovens hoje pensam que namoro é ter relação sexual. É conviver sexualmente com a moça. Hoje é assim. Hoje um homem olha para uma mulher e diz, aquela é minha. Ele não tem mais respeito como antigamente, pelo menos na aparência tinha. Tá? Hoje é assim. Todo mundo pensa em imoralidade. As músicas são assim. Dentro de uma casa, as músicas que colocam naquela casa vizinha, é tudo de imoralidade. Tá? Hoje o conceito de vida é relação sexual. Tá? Hoje os pais são ensinados a deixar o filho trazer a namorada e dormir em casa. A coisa é tão influente que até entrou nas igrejas. Quer dizer, um jovem hoje, ele está prestes, até crente, prestes a casar. Mas podemos viver, estar junto, deitar junto. Imoralidade, irmãos. Impureza. A Bíblia usa esta palavra, é a palavra grega porneia, de onde vem o pornô. Os irmãos já conhecem o termo. Irmãos, isto é tão terrível, tanta perversidade. A imoralidade, irmãos, é como jogar veneno nas plantas. É uma destruição completa. Os irmãos lembram por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque a imoralidade chegou a tal ponto lá, tal ponto, que a população, os melhores da população, já recebia como normal. É assim que Satanás faz. Ele faz uma lavagem cerebral. Isso não tem mais problema, não. Meu filho está ali com a namorada dele. Arrumou um filho lá. Desse jeito. Então o povo vai acostumando. Vai chegando um período, irmãos, que o próprio Deus solta. Você vê isso em Romanos. Começa ali, Romanos capítulo 1, sobre o fato de abandonar Deus e adorar a criatura. No momento que você abandona Deus, você vai amar a criatura e adorar a criatura. E a criatura, os irmãos sabem, a coisa visível, nós fomos chamados a amar e adorar o Deus invisível. Mas a idolatria significa que você não quer um Deus invisível. Você quer viver, como tinha naquele tempo, adorando vaca, adorando boi, adorando rios, adorando isso, adorando o sol e a lua. Sabe o que Deus faz? Quando isso acontece, Ele entrega a raça àquilo que é visível. O que é visível em nós? Tá? Eu não vejo a alma da irmã Rosa, nem do Gessé, nem da Virgínia, nem de vocês. Vocês não veem minha alma. Você vê meu corpo. Essa é a parte visível nossa. Sabe o que é que Deus fez? Em Romanos capítulo 1. Ele entregou seus corpos para isso. Está vendo aqui? É a ira de Deus, irmãos. Quando Deus entrega aos homens a destruição dos seus corpos entre eles mesmos. Mulheres com mulheres, homens com homens, homens não mais respeitando mulheres, não respeitam mais jovens,
não respeitam nem crianças hoje. Nós chegamos nesse ponto. É por isso que quando trata de santidade, a igreja esvazia. Os irmãos perceberam agora? Você quer ver uma igreja cheia? Dê atividade. Troca a música. Eu estou lendo ali um livro chamado O Perigo do Rock. Troca a música e o povão vai vir. Eles querem embalo, querem trabalhar, querem agir, mas não querem santidade. Os irmãos percebem? E a ordem de Deus suprema na Bíblia é santidade. Que vos abstenhais da prostituição. Os irmãos estão vendo o versículo 3 aí? Abstenhais. Não é para brincar com aquilo. Você gosta de assistir filme? Anula aquilo. Corta, porque ele vai levar você àquilo. Você gosta de ver as coisas na internet? Pode ter certeza que eles vão levar você a ver sexo. Hoje está assim. Satanás não para, irmãos. Ele quer estragar a mente. Ele quer sujar, manipular a mente da pessoa. Você estava ali no Facebook, de repente uma cena sexual. Você entra no YouTube, sexo. Os irmãos percebem como nós estamos sendo atacados de todo lado? Todo lado. Hoje, a luta do diabo é para que uma mulher não tenha mais prazer pelo seu marido, nem um homem tenha mais prazer por sua esposa. Porque a oferta de sexo está por todo lugar, todo lado. Os irmãos percebem como Deus entrega, quando Deus solta as pessoas na ira dele, e elas vão para coisas terríveis. É por esta razão, irmãos, que ele tem orado, posto o joelho no chão. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia. Satanás não para de trabalhar. Enquanto você está dormindo, você está ali, ignorando o que está ocorrendo. Satanás não para. Então vamos adiante aqui, irmãos. Agora vamos para a parte prática. Os irmãos vão perceber que a questão aqui é indivíduo. Deus fala à igreja, mas cada crente tem que ser determinado. Porque quando caímos num pecado como esses pecados, é difícil levantar. Por exemplo, muitos jovens chamados crentes vão e deitam com sua namorada. E depois, como vão remendar isso? Não tem jeito. Como vão fazer? Paulo fala para a igreja de Corinto: eu temo que quando eu chegar aí, encontre muitos que cometeram prostituição, adultério e não se arrependeram. Assim, não se arrependeram. E, irmãos, determinadas quedas nos levam a um profundo amargo na nossa vida. E se o pecado não for confessado, você se torna orgulhoso. Você não quer confessar. Você quer tentar passar por cima daquilo. Você quer colocar um tapete por cima daquilo e está tudo bem. Então você começa a arrumar meios vamos contornar a situação espiritualmente falando. Se aquela igreja não der, eu vou pôr uma igreja que não vai tratar dessas coisas. Os irmãos percebem? Que perigo, né, irmãos? Então esse assunto é tão importante, que vale a pena ressaltar. Deixa eu ver meu tempo aqui rapidamente, irmãos. Vamos lá. Eu tenho alguns minutos a mais. Vamos lá. Ele volta então para a nossa responsabilidade individual. O que é que ele fala? Olha o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir, na minha tradução está, o próprio corpo em santificação e honra. Vamos ver aqui? A primeira lição é que essa questão de santificação do corpo é individual. A irmã fulana de tal tem que santificar a sua vida. O irmão fulano de tal também. Eu tenho que santificar meu corpo. Tá? Isso aqui é algo individual. É uma coisa que cada um tem que levar a sério. Não brinque com fogo. Não brinque com imoralidade. Fuja. Tem determinados crentes que trouxeram da vida anterior, trouxeram essas sujeiras, irmãos.
que tem que fazer? Tem que fazer uma limpeza completa na mente. Por isso que damos a Bíblia. A Bíblia é como água, ela vai limpando, igual você faz a limpeza de uma casa com água, né? Você faz também com a palavra de Deus, você deixa a palavra de Deus limpar a sua mente. Tira isso da minha mente, Senhor. Eu não quero mais lembrar daquilo, eu não quero mais... Irmãos, isso aqui tem que ser feito. Caso contrário, brincou com isso, você vai ficar mais orgulhoso, você vai ficar mais jogado lá no buraco achando que está tudo bem, porque você não quer tratar. Aí vem consequência na família, vem consequência nos filhos, no relacionamento conjugal. Logo aparece outra querendo pegar você. Está sendo assim. Tá? Tempos atrás, uma senhora, conheci ela e o marido, ela falou: pastor, conversa com meu marido. Eu cometi adultério. Eu não quero perdê-lo. Observe, irmãos. Pois é, fui claro com ela. Você não merece ter seu marido. Você não merece. Ele está assim porque é assim mesmo. E agora? O que você fez? Tinha que julgar o pecado. Os irmãos perceberam? Julgar, punir o pecado. Hoje quero fazer isso, mas quero passar por cima. Não é tão errado assim. Tá? Mas note que Paulo fala agora. Vamos lá? Vamos para o texto, irmãos. Vamos ver o que Deus está falando. Observe. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo de duas maneiras. Quais? Santificação e honra. Os irmãos estão percebendo agora? E é com isso aqui eu vou terminar o meu assunto hoje. Breve meditação. É santificação e honra. Primeiro vamos ver santificação. Olha como a Bíblia, irmãos, destaca o nosso corpo como algo, um privilégio que temos é ter nosso corpo. Quando o pecado na área de imoralidade ocupa, nós nos tornamos piores do que animais. Os homens vão se rebaixando e os animais vão subindo. Os irmãos percebem como hoje eles estão mais valorizando um cão, um gato dentro de sua casa do que o ser humano. Por quê? Porque o corpo, seus corpos entraram na corrupção. Vendo? Então, o nosso corpo, irmão, é tão belo, é tão lindo, perfeito. Olha como Deus fez seu corpo e meu corpo. Olha como foi um encanamento de veia dentro de nós. Olha como Deus colocou tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, com uma aritmética incrível. Irmãos, de um Deus engenheiro, de um Deus glorioso, esse Criador, como Ele fez lá dentro do útero de nossa mamãe, né? Como Ele moldou tudo. Isso é tão destacado no Salmo 139, que o salmista fica extasiado, irmãos, com a beleza do nosso corpo. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer iguais os sodomitas? Que Deus teve que destruir a cidade? Observe, irmãos. O que é que devemos fazer? Santifique. Santificar aqui diz: esse meu corpo, da cabeça aos pés, não me pertence. Foi o meu Senhor que fez. Observe que no texto grego, eu acho que quem tem a tradução corrigida aí vai ver que não aparece a palavra corpo, aparece a palavra vaso. E a tradução é melhor, porque é a palavra vaso. É que Paulo está querendo mostrar como é importante um vaso. Deus fez do nosso corpo um vaso. Os irmãos sabem a beleza de um vaso. Você compra aquele vaso, talvez um vaso bem bonitinho, você quer que ele fique destacado, né? Você coloca na mesa, tá? Mas você sabe a utilidade. Um vaso se cai, você nunca compra um vaso, não compra um vaso de ferro. Não, normalmente é feito de barro. Se cair, pimba, quebrou. Né? Então você cuida daquilo ali com prazer. Mas o vaso, irmãos, não é para meramente ficar
Só o vaso. Normalmente, quando você coloca flores, o vaso é lindo e ele adorna, as flores adornam o vaso e o vaso adorna as flores. Fica uma beleza singular. Quando colocaram esse vaso aqui, eu fiquei tão contente, eu achei tão bonito a ligação dele com o púlpito. Ficou bonito. É simples, pequeno, mas não precisamos mais do que isso. Né? A importância do vaso. Então, santifique. Santifique. Cuidado com o mundo, porque Satanás vem para destruir, quebrar esse conceito de santo, de santidade. Os irmãos sabem o que é santidade, né? O que é ser santo? O nosso corpo foi feito exclusivamente para Deus. Por isso que Paulo trata, os irmãos lembram de Corinto? A igreja lá tinha entrado em imoralidade. Sabe por quê? Porque a igreja começou com erros dentro dela, da comunhão, divisão, tá? Fanatismo por homens, tá? Fanatismo. E aí a imoralidade entrou. E aí Paulo trata o quê? Aquele capítulo 6. Vós não sois de vós mesmos. Vocês foram comprados. Quando você compra uma coisa que é tão cara às vezes, né? Você dá valor. Eu me lembro esse carro meu, é o carro do ano, mas que ano? 2003. Né? Eu comprei, foi fruto de uma herança, um pedacinho de herança que tínhamos lá na Bahia. Comprei esse carro que Deus mostrou para mim, até hoje tem sido tão útil. Né? E eu dou valor pelo carro. Custou a herança de meus pais. Né? Eu tive que arrumar outro meio para juntar e comprá-lo, porque o dinheiro que eu tinha não dava. Então você dá valor àquilo que você comprou com zelo. A Bíblia fala em Coríntios, foste comprado por bom preço. Vocês não foram assim, vocês não pagaram para ser crente. Vocês foram comprados. E o preço foi sangue, queridos. Cristo deu sua própria vida para ter cada crente com ele. E agora? Então, queridos irmãos, veja a importância disto, da santificação. Agora vem a segunda parte. A santificação eu mostrei para os irmãos que você consagrou seu corpo. É do Senhor. Aqui não é para entrar vício, cigarro, bebida alcoólica, não é para entrar mais nada desse mundo perigoso. Meu corpo é do Senhor. E Ele vai zelar. Tá? Eu lembro no capítulo 6, se não me engano. Se alguém destruir o santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá. Os irmãos perceberam quão importante é o nosso corpo? Que se você deixar ser envolvido por impureza sexual, Deus vai destruir. Porque Ele comprou você. Tá? Ele comprou você. Então use o seu corpo. A segunda palavra vem em santificação e honra. E tão impressionante isso aqui, irmãos. Honra é a palavra, de onde vem a palavra Timóteo. Timóteo significa honra de Deus. Mas só está o verbo honra. Observe, irmãos, que você pega o seu corpo e honra seu corpo. É o que você tem. Eu vou, irmãos, expor isso aqui rapidamente por causa do nosso tempo, mas eu vou lembrar vocês que a luta insana do diabo no mundo hoje é mostrar como as mulheres expõem seus corpos com roupa bem curta, seus corpos quase nus, seus seios quase se expondo totalmente. Sabe o que acontece? Você está desonrando. Irmãos, eu não sei se os irmãos pegaram. Uma vez eu peguei um relato de um pai falando com a filha. Ela estava usando uma roupa tão curta, expondo as partes que chamam a atenção dos homens, as partes íntimas. Ele falou,
Esse, minha filha, é o seu tesouro que honra você. Você não pega ouro e coloca assim, okay, senão vão roubar. O ouro normalmente fica oculto. Então, lembra que esse tesouro que você tem, Deus deu a você para uma ocasião especial, um casamento, uma união feita por Deus. Mas hoje, irmãos, hoje as mulheres e as moças estão se expondo. Elas não honram seus corpos. E os homens aproveitam disto. Os homens do mundo se dão para isso. Eles se acham que eles são guerreiros, que são verdadeiros homens. Eles confundem serem homens com machos. Na realidade, são machos. O homem verdadeiro tem respeito. Respeito por uma moça, por uma senhora. Hoje perdeu, porque as mulheres se atiraram nesse lixo de desonrar seus corpos. E elas têm valor depois? Não, elas se tornam prostitutas. E que valor tem a prostituta? Ou uma adúltera? Para Deus, são pessoas preparadas para o lago de fogo. Os irmãos percebem agora o perigo de não santificar e de não honrar. Então o seu corpo é como uma flor no vaso. Ou você vai honrar, ou você vai desonrar. O versículo seguinte, que é o versículo 5, eu vou trazer uma abordagem mais minuciosa no próximo domingo, sobre esse texto. Os irmãos vão ver qual é a nossa responsabilidade individual com o nosso corpo. Qual é o perigo que tem de nós usarmos erradamente. Queridos irmãos, se não houver santidade nesse aspecto dentro da igreja, o Senhor abandona. O Senhor abandona o seu povo, porque ele não tolera isso. Ele já demonstrou o quanto ele pode destruir uma cidade, um povo, e faz uma limpeza na igreja por causa de imoralidade. O Senhor tenha misericórdia. Nós temos orado para que moças e rapazes se convertam, chorem seus pecados. Mulheres que entraram na prática do adultério estão se achando lindas. Homens também que abandonaram sua família, ou então vivem com a família com outros atos imorais. São condenados ao lago de fogo. O que precisa haver? Um arrependimento, uma entrega a Cristo, para a glória dele. Que haja em nossos dias, irmãos, esta bênção de Deus, o Senhor entrando, levando aos corações convicção de pecado, que não temos hoje. Que o Senhor guarde a nossa igreja, livra-nos desse mal, para santificarmos nossos corpos e honrar nossos corpos. De que maneira? O versículo 5 tratará desse assunto.